Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre fatores de intervenção imediata. Eu escolhi para essa aula dois tipos de metodologia. Primeira dela, vocês vão receber agora um papelzinho com algumas perguntas. Aí vocês têm 4 perguntas que são primordiais para a aula de hoje, certo? Vocês vão responder: professora, eu não sei nada sobre esse assunto ainda. Eu quero saber um pouquinho com essas perguntas o que você já tem de bagagem sobre o assunto de intervenção imediata e também para que vocês se situem de quais são os tópicos mais importantes da gente estar prestando atenção durante a aula. No final dessa aula, a gente vai ter mais 4 perguntas, são as mesmas perguntas. Para quê? Com essa finalidade? Para que a gente consiga entender o que vocês conseguiram absorver durante a aula, certo? Essa é a nossa primeira metodologia. Então vamos iniciar aqui, todos já responderam as perguntas. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os fatores de intervenção imediata. Então acredito que todo mundo aqui já ouviu aquela história: essa criança é muito jovem para botar aparelho, espera trocar os dentes. Mas hoje a gente sabe que não tem uma idade específica, e sim uma indicação, que são os fatores de intervenção, certo? Dentre esses fatores de intervenção imediata, a gente tem mordida aberta, mordida cruzada, canino impactado, dentre outros. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mordida aberta, que a gente já conhece sobre a mordida aberta, que é o quê? A mordida da criança maligna, né? O dentinho que não se junta. Então, é a ausência de contato dos dentes superiores com os dentes inferiores, certo? E essa mordida aberta, como vocês estão vendo aqui na foto, pode ser tanto anterior, que é a mais comum, como a posterior. E nessa aula, a gente tem que dar um foco bem grande em relação aos fatores etiológicos da mordida aberta. Então, a gente tem desde fatores genéticos associados ao crescimento ósseo, como também relacionado aos hábitos. Acredito que muitos de vocês já ouviram hábitos de sucção, de chupeta, mamadeira, mas também a gente tem alguns outros hábitos que não são tão falados assim no dia a dia, que são relacionados à respiração bucal, à interposição de língua. Então, por que é tão importante a gente falar sobre esses hábitos no tratamento desses pacientes, certo? Porque quando a gente fala de mordida aberta, a remoção dos hábitos muitas vezes já gera uma autocorreção quando ela é feita o mais cedo possível, tá? Aí eu acredito também, vamos lá, vou jogar uma pergunta para vocês. Por que, professora, que eu conheço uma criança que chupava chupeta quando era bem novinha e não tem mordida aberta, e já tem uma outra criança que adquiriu a mordida aberta? Então isso depende muito também da intensidade do hábito dessa criança. Então tem uma coisa que a gente chama de tríade de Graeber, que é o quê? Fala da intensidade, frequência e duração desse hábito. Então, se a criança X, ela passava o dia de chupeta, passava na escola, dormia de chupeta, e uma criança Y, ela só usava para dormir, vai ter essa diferença, certo? Uma criança passou mais tempo do que a outra. Ou aquela outra situação, a criança X, ela utilizava mamadeira, chupeta até os 5 anos, passou uma duração maior. E uma criança Y, ela foi tirada do hábito mais cedo. Isso tudo vai influenciar na mordida aberta, certo? Em relação ao tratamento, a gente tem vários tipos de tratamento, mas a gente já sabe que, mesmo que eu faça um tratamento com aparelho fixo e eu não removo o hábito, a mordida aberta ela tende a reaparecer, certo? Então, outra coisa muito importante: professora, eu não quero ser orto, mas por que é importante essa aula para mim? Porque é interessante que a gente, mesmo como clínico, consiga diagnosticar o paciente o mais cedo possível, porque até os 5 anos remove o hábito. Muitas vezes tem uma autocorreção, a estabilidade é melhor. Quanto mais velho, pior. E você, como clínico, pode estar fazendo esse diagnóstico do paciente, certo? Então, a gente usa aparelho fixo, remove os hábitos, e também em alguns casos mais complexos a gente tem um tratamento ortocirúrgico. Dentre esses fatores aí de tratamento, muitas vezes a gente precisa encaminhar paciente para otorrinofono, paciente com hábito de respiração bucal, interposição lingual. A gente precisa desse trabalho multidisciplinar, e também existem alguns aparelhos utilizados durante o tratamento ortodôntico.
Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos que a gente utiliza bastante aqui. Na figura 1 a gente tem um RPL, que é um aparelho reposicionador de postura lingual, que a gente utiliza para o paciente que tem o hábito de ficar colocando a língua entre os dentes, certo? Esse tratamento tanto pode ser feito com o RPL, como também o acompanhamento com a fono. E a gente tem na figura 2 uma grade palatina. Essa grade palatina ela pode ser confeccionada tanto da forma da figura, como também vocês podem encontrar em algumas literaturas aí ela na vertical, certo? Essa horizontal a gente utiliza bastante aqui para casos de paciente que tem hábito de sucção digital, porque o paciente não encontra mais aquele conforto ali em colocar o dedo nessa região utilizando a grade. Então a gente tem uma resposta muito boa dos pacientes. E como uma segunda forma de metodologia que eu trouxe para vocês fixarem melhor esse assunto, eu trouxe para vocês um fluxograma, certo? É uma conclusão de tudo que foi falado. Então vamos lá relembrar. A gente falou que a mordida aberta ela pode ser anterior ou posterior, de origem genética ou associada a hábitos. Desses hábitos, que foi o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que podem ser associados a hábitos de sucção. E a gente viu que a sucção pode ser tanto digital, dos dedos, ou também chupeta e mamadeira. No caso de sucção digital, qual o tratamento que a gente utiliza mais? Grade palatina, para tirar o hábito. E chupeta e mamadeira, a gente vai precisar bastante da ajuda dos pais para poder conseguir remover o hábito da criança. Em caso de interposição lingual, a gente tem o aparelho ARPL, ou também a utilização ali do trabalho multidisciplinar com o otorrino e a fono. Aqui a gente tem algumas referências, coloquei para vocês 10 referências sobre o assunto, certo? Qualquer dúvida pode procurar a professora. Agora eu vou estar passando mais uma vez para vocês as questões, para ver o que foi que vocês conseguiram fixar depois da aula. Obrigada!